Bom, gente, boa noite. Nós vamos aqui para a segunda parte, né, do nosso primeiro dia do ciclo de estudos do sistema respiratório. Agora, após a brilhante palestra da Blenda, nós vamos ter a palestra de fisiopatologia do Covid-19 com a Natália. Vou fazer uma breve apresentação dela, tá bom? Bom, a Natália Marciano de Araújo Ferreira é enfermeira, especialista em infectologia pelo Programa de Residência em Enfermagem da Universidade Estadual de Londrina, mestre e doutoranda em enfermagem pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UEL e docente no Departamento de Enfermagem aqui da UEL também. Natália, muito obrigada pelo seu aceite. Ele passa a palavra. Muito obrigada, boa noite a todos. Quero dizer que é uma honra também estar aqui com vocês, é muito gostoso ver esse movimento, né, multidisciplinar, isso é muito importante para a área da saúde como um todo e vai gerar consequências lá na ponta, que é na qualidade da assistência do nosso paciente, que é aquilo que nós esperamos, é aquilo que nós buscamos. Então, é muito importante isso, né, esse trabalho multidisciplinar. Da mesma forma como eu, sempre que preciso recorrer, né, à farmácia, recorro, né, fico à disposição também, sempre que vocês precisarem recorrer aí à enfermagem, estamos sempre à disposição, tá bom? Eu vou colocar, então, a minha apresentação. Queria que vocês se sentissem bem à vontade, assim, para perguntar, para interromper, para falar no chat, tá bom? Fiquem à vontade mesmo para ser um bate-papo e a gente conseguir aprender bastante junto. Então, como a Camila falou, eu sou enfermeira, sou especialista em infectologia e hoje estou como professora temporária do departamento de enfermagem, né, nas áreas de saúde do adulto e na área de fundamentos também. E então, como a minha especialidade é a infecto, né, eu acabei vivendo de uma maneira bem intensa esse último ano e meio de pandemia, acabei vivendo bastante dentro do hospital, então dei bastante plantão assistencial, estive na primeira intubação, né, até várias situações assim que foram para o meu crescimento pessoal, profissional, e foi tudo muito intenso. Então, estou aqui para falar um pouquinho com vocês a respeito dessa patologia, que ceifou muitas vidas, mas que, graças a Deus, nós temos esperança em relação a ela agora. Então, que vocês forem também tendo dúvida em relação à prática, em relação à linha de frente, tudo podem ir perguntando. Então, a minha atuação na linha de frente começou logo nos primeiros casos, né? Porque eu dava plantão ali na unidade de moléstias infecciosas, do HU, e aí, então, acompanhei logo esse começo. Depois eu entrei num projeto muito especial, que alguns de vocês aqui já passaram por esse projeto, que eu vou falar dele um pouquinho adiante. E aí, precisei sair da assistência, fui para a parte de epidemiologia hospitalar, a epidemiologia o núcleo de epidemiologia do HU, então, fazendo a investigação desses casos, a notificação desses casos. Depois eu fui para o pronto-socorro, naquela época onde a gente colocava 18 onde cabia 10, naquela época onde a gente fazia de tudo para conseguir acomodar todo mundo e atender todo mundo de uma maneira adequada. E agora, recentemente, né, saí da assistência de novo, porque eu tô gestante, então eu não posso. Então, esse finalzinho aí eu perdi. Mas durante todo esse processo, a gente conseguiu acompanhar esses pacientes. Então, tudo aquilo que a gente vê na fisiopatologia aqui, é verdade, né? Ele acontece mesmo, e a gente consegue ver isso face a face ali. Esse projeto, então, é o projeto UEL pela Vida e contra o coronavírus. Eu faço parte até hoje, Camila fez parte, Blenda fez parte, né? Criamos laços muito especiais ali, realmente, e ali a gente tem várias linhas de atuação. Trouxe aqui o projeto para dizer para vocês que ele continua acontecendo, que hoje a gente não tem mais bolsistas nesse projeto, mas nós temos voluntários. Então, nós temos aí vários alunos que estão atuando, tanto na epidemia do HU, como na assessoria de qualidade do HU, fazendo videochamada com
os pacientes e os seus familiares, fazendo a visita guiada às UTIs. Temos alguns alunos no IML também atuando. Então, assim, é um projeto que tem um leque de atuação importante e que vocês podem, se vocês quiserem entrar em contato, né? Nesse momento é voluntário, a gente não tem mais bolsa, o financiamento acabou, mas nós continuamos trabalhando. E temos o GDIS, que então veio do El pela Vida e agora a prefeitura assumiu, que é de Gestão e Disseminação de Informação em Saúde, o nosso conhecido DISC Coronavírus. Então, lá também, se vocês quiserem atuar como voluntários, lá nós ainda temos algumas bolsas, mas são pela prefeitura por meio de edital, mas nós estamos abertos também a outros voluntários que queiram auxiliar. Isso mesmo, 0800 400 1234, esse é o nosso número, estamos aí atendendo a população de Londrina desde 30 de março de 2020, tá bom? Então, fica a divulgação do projeto, caso vocês queiram conhecer mais a respeito. Então, falando um pouquinho a respeito da epidemiologia da Covid, né? Como é que a gente está hoje? Onde estamos hoje? Então, esse é o dashboard do Johns Hopkins University, vocês podem entrar lá também. Não sei se vocês conhecem, mas ele é atualizado todos os dias, tá? Então, ontem, no caso, 31/8, nós tínhamos um total de 217 milhões de casos e 4 milhões de óbitos. Mas nós temos um total de vacina que ultrapassa o total, né, de casos já. Isso é muito importante. Então, esse dashboard, ele mostra exatamente como está o panorama da Covid no mundo, tá bom? Então, aqui, vindo para o Brasil, a gente tem ali que o Brasil, nos últimos 28 dias, nós tivemos aí 798.780 casos. Para quem acompanha esse dashboard, vai ver que um pouquinho antes, um mês antes, a gente estava lá em segundo lugar, agora a gente já está em quinto em número de casos, né? Então, estamos melhorando, vamos pensar que há esperança. E tivemos, então, essa questão no Brasil. Como é que está Londrina? Esse é o dashboard de Londrina, que vocês também podem acessar, é só colocar no Google lá, dashboard Londrina Covid, ele vai aparecer. Então, hoje, né, foi atualizado hoje às 18 horas, esse aí eu peguei hoje mesmo. Então, foram 75 mil casos confirmados já até agora. 72 mil recuperados e descartados 156 mil. Nesse dashboard, vocês conseguem ver, inclusive, por bairro, tá? Então, você consegue ir lá no seu cantinho direito aí e identificar qual é o seu bairro, onde você mora, como é que está o seu bairro em relação à Covid. Ele tem várias informações importantes, tá? Então, são dois sites que vocês podem utilizar, que são confiáveis, que são governamentais, um da universidade e outro governamental, que a gente consegue saber como é que tá de uma maneira bem específica. Ele vai colocar ali, vocês veem que ali embaixo tem sintomas, comorbidades, então ele tem várias facetas que você pode ali explorar e pode brincar com esse site para descobrir as novidades, tá bom? Em relação, então, aos sintomas e diagnóstico, vou fazer vou relembrar, né? Eu acredito que todos vocês já tenham conhecimento disso, mas nós vamos relembrar que, então, Covid-19 é diferente de SARS-CoV-2, isso é uma confusão comum que a gente tem. Então, a Covid-19 é a doença causada pelo coronavírus, então o vírus é o coronavírus, a Covid-19 é a doença causada, né? E a gente tem SARS, que SARS, na verdade, é a síndrome respiratória aguda grave pelo coronavírus, tá bom? Então, tem pacientes que vão ter Covid e eles podem desenvolver essa SARS. O que a gente tem aqui? O quadro clínico e a transmissibilidade. Por que a gente precisa que vocês entendam isso? Até para que vocês possam orientar pessoas que estão ao redor de vocês, tá? Então, de repente, alguém lá da sua família, alguém que estuda com vocês, alguém que você tem contato, teve contato com alguém positivo, ou então começou com sintomas, como é que a gente orienta como profissional de saúde, de uma maneira bem simples, como é que nós orientamos a população? Então, a gente tem que lembrar que o quadro clínico, né, ele pode se estender ou não, mas ele vai começar lá no D0, ali onde está a setinha azul, tá bom? Mas a incubação, a transmissibilidade começa antes, que é a setinha verde, tá bom? Então, alguém que desenvolve sintoma hoje, ela pode estar transmitindo, hoje é quarta, desde segunda-feira
tá? Então, nas últimas 48 horas, a pessoa já pode estar transmitindo. Então, quem ela teve contato nessas últimas 48 horas precisa ser alertado. E essa transmissibilidade, ela vai até o 10º dia, por isso que pessoas que são sintomáticas, pessoas que têm a COVID, elas ficam, então, 10 dias em isolamento. No começo achava-se que era 14, depois a gente descobriu que, então, as evidências apontam que são 10 dias. Então, após 10 dias, a pessoa pode retornar, tá bom? Agora, e esse D14 que tá aí perdido, né, essa flecha verde? Por quê? Porque nós temos um período de incubação que vai até 14 dias. Então, a média é 5 a 6 dias, mas ele pode chegar até a 14 dias. O que isso significa? Significa que se hoje eu tiver contato com alguém positivo, eu preciso ficar em observação 14 dias e não 10. Essa é a maior confusão que a gente tem, é o maior número de ligações que a gente recebe, porque, mas por que a pessoa que tem sintomas fica menos tempo isolado do que a pessoa que não teve sintomas? Tá? Então, quem mora junto vai ficar 14 dias em isolamento oficialmente. E quem não mora junto, mas teve contato, vai ficar 14 dias em observação. Tá? Então, isso é muito importante de vocês entenderem para vocês conseguirem fazer uma boa orientação, caso vocês encontrem alguém por aí que precise dessa informação. E nós temos, então, o período de incubação, transmissibilidade e de quadro clínico, que são as diferenças. Lembrando que a gente tem pacientes sintomáticos e assintomáticos, e os oligossintomáticos, né, que tem um sintoma só. Então, é muito importante que esses pacientes sejam acompanhados bem de perto e que os cuidados sejam tomados para todo mundo. Certo. Então, os sintomas da COVID, vocês provavelmente também já conhecem, mas vamos relembrar que esse paciente vai ter tosse, vai ter febre, fadiga, congestão nasal, coriza, dor de garganta, dor de cabeça, diarreia, cansaço e dificuldade para respirar. Todo mundo tem tudo? Não, não necessariamente, né? Tem gente que tem só dor de cabeça, por exemplo. Teve uma dor de cabeça persistente por 2, 3 dias, foi lá, fez o teste e era. Tá? Então, a gente precisa levar em consideração todos os sintomas. Por isso que todo mundo é suspeito até que se prove o contrário. Às vezes, as pessoas ficam, né, até chateadas, que vão ao médico, e aí, às vezes, só é uma dor de cabeça, ou às vezes a pessoa fala, não, mas é só uma rinite. E mesmo assim, é isolado e faz o teste, mas é por esse motivo, para que a gente garanta que a pessoa não é oligossintomática e está por aí transmitindo o vírus. Natália, mas a gente já não está numa fase mais controlada? Mais ou menos, né? Hoje, inclusive, eu estava conversando com os nossos residentes que estão lá na linha de frente e nós estamos tendo um aumento de casos de novo. Então, a nossa porcentagem também de casos positivos, ela tem aumentado. E nós temos tido muitos casos graves de pacientes jovens. Por quê? Porque aqueles que tomaram primeira e segunda dose, os idosinhos, normalmente estão ficando bem. Às vezes eles até precisam de um suportezinho, de oxigênio, alguma coisa, mas eles não ficam mais do jeito que ficavam antes, eles ficam bem. E agora quem está ficando grave são os pacientes mais jovens. Então, incentivar todo mundo, né, a tomar a vacina, a primeira dose e a segunda dose. Então, esses sintomas, eles podem vir juntos, pode vir um só, pode vir dois, pode vir todos, e a dificuldade para respirar e o cansaço são aqueles que são o nosso sinal de alerta. Então, mesma coisa, caso você tenha algum caso na família, algum caso por perto, a partir do momento que teve dificuldade para respirar, tem que procurar um pronto atendimento, tá? Dificuldade para respirar, a gente não procura mais o BS, a gente procura um pronto atendimento. Tudo bem? Como é que a gente vai fazer diagnóstico, então, da COVID? Temos algumas formas. Uma das formas é biologia molecular. Então, é o teste de RT-PCR. RT-PCR aqui, eu imagino que vários de vocês sejam dos últimos anos. Então, eu nem vou me atrever a ensinar vocês RT-PCR, porque vocês conhecem muito a respeito dos exames, né? Mas nós temos, então, lembrando que o coronavírus, ele é um vírus de RNA, e aí você vai, dentro do SWAB, né, dentro dessa amostra do paciente, você vai colocar, e esse RNA vai passar pela transcriptase reversa, e se você tiver resquícios ali,
desse RNA do vírus, ele vai dar positivo. Então, você vai ter um teste que é extremamente sensível e específico, que é o padrão ouro hoje que a gente tem para COVID. Mas qual que é a questão? Ele tem que ser feito nos primeiros dias de sintoma, tá bom? Então, essa é uma informação. Outra informação é em relação às reinfecções. Então, até 90 dias, o RNA viral pode ficar pelo trato respiratório do indivíduo, né, que foi acometido pela doença. Então, tem alguns casos esporádicos e específicos que a pessoa teve Covid aí há 1 mês, 2 meses, vai lá, começa com sintomas de novo, vai lá, faz o RT-PCR e ele dá positivo, ele dá detectável, né? Isso não significa que a pessoa pegou de novo, tá? Então, tem todo um estudo para dizer se a pessoa realmente é uma reinfecção ou se são resquícios desse RNA viral. Se tem RNA viral, o RT-PCR vai dar detectável, porque vai passar pela transcriptase reversa, vai detectar que tem, e ele vai dar esse detectável, que é o que a gente chama de positivo. Tá bom? Então, não necessariamente é uma reinfecção. Isso a gente tem que tomar cuidado. Esse é o padrão ouro, tá? Então, padrão ouro é RT-PCR, que a gente faz no começo dos sintomas. Temos também as sorologias. Então, a gente pode fazer detecção e ou dosagem de IgG e IgM, que vai começar a dar positivo mais para o fim dos sintomas. Então, depois do 8º dia, ele pode começar a dar positivo e vai aumentando essa titulação. Ele não é tão sensível e tão específico quanto o RT-PCR. Então, se for para a gente escolher um para fazer, escolha fazer aquele no começo dos sintomas, que é o de biologia molecular. Aí tem uma outra questão, gente, que tem acontecido muito. Antes, deixa eu falar do teste rápido. E a gente tem o teste rápido, que tem teste rápido de antígeno e teste rápido de anticorpo. Então, nós temos teste rápido dos dois. O teste rápido de antígeno, você vai fazer com o SUAB mesmo. A diferença é que é por imunocromatografia e fica pronto mais rápido, tá? E a gente tem também o de anticorpo, que vai ser por coleta de sangue, também é por imunocromatografia e também vai ficar pronto rápido. Ele não é tão sensível e tão específico assim, tá bom? Então, voltando, o padrão ouro é o RT-PCR, que vai detectar realmente ali o RNA viral naquela secreção daquele paciente. O que está acontecendo? Provavelmente vocês devem ter ouvido alguém já falando assim: ai, fulano de tal fez dosagem de IgG e IgM depois da vacina e não teve anticorpo, a vacina não está funcionando. Alguém se manifesta no chat aí, fazendo favor, se já ouviu alguma coisa nesse sentido. Muitas vezes. Pois é, gente, isso tem acontecido mesmo. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, o que acontece? Vocês sabem, vocês já estudaram imuno, e vocês sabem que a imuno é um mundo à parte, né? E que nós temos vários mecanismos que levam à imunidade de um indivíduo. Não necessariamente e não somente a imunidade por anticorpos. Por exemplo, a gente tem imunidade celular e humoral, a gente tem sistema complemento, tem N situações, tá? Então, o que acontece? Está acontecendo mesmo das pessoas fazerem o exame de dosagem de anticorpo. Essa dosagem de anticorpo não está dando uma dosagem significativa e as pessoas estão entrando em parafuso achando que a vacina não está resolvendo. Mas não é o que está acontecendo. Quem tomou primeira e segunda dose, a gente está vendo que não está ficando grave. Tantos profissionais de saúde, inclusive, né, nós temos tido casos super leves. Temos tido casos ainda? Temos. Mas super leves, nós não temos tido casos graves de pacientes de pacientes e profissionais que estejam completamente imunizados. E aí, a Sociedade Brasileira de Pneumologia, em junho, lançou essa nota, tá? Esse boletim, aí em junho de 2021, que fala: dosagem de anticorpos neutralizantes não deve ser utilizada na rotina médica como marcador de proteção contra a Covid.
Então, eles foram enfáticos, eles trouxeram, então, que a Associação Médica Brasileira, junto com a Sociedade Brasileira de Pneumo, vem comunicar à comunidade médica e ao público geral que os resultados de testes sorológicos, seja dosagem de anticorpo total ou específico, não deve ser utilizado para avaliar o nível de imunidade ou proteção individual contra a Covid-19, seja em pessoas que tiveram a doença ou aquelas que foram imunizadas. Então, essa nota saiu em junho e ele vai explicar justamente isso. Então, ele fala que a resposta imune ao coronavírus é muito complexa e não se resume à produção de anticorpos neutralizantes, sendo importante, por exemplo, a avaliação da resposta celular, especialmente aquela relacionada aos linfócitos T e B de memória. O objetivo do estudo, ele fala de um estudo que foi feito e tudo. Então, assim, não vamos cair nessa, né, de que a vacina não funciona porque as pessoas estão fazendo a dosagem de anticorpo e não está dando. Em algumas pessoas não está dando mesmo, né? Mas se nós pensarmos que é só anticorpo, a gente está resumindo a imuno, resumindo a ciência e colocando numa caixinha e não é assim que funciona. É um vírus muito recente, muito novo, nós temos muita coisa para aprender dele ainda tem muita coisa pela frente, tá bom? Então, tomar cuidado com isso. Se vocês precisarem dessa informação, tá? Então, nesse boletim 13 de 2021. Ok? Tá. Então, vamos agora para a fisiopatologia propriamente dita e as complicações. O que esse vírus, né, vai fazer no organismo da pessoa e que nós temos tido tantas situações aí de fatalidades em relação a esse vírus. Lembrando que nem sempre são pacientes idosos e nem sempre são pacientes com comorbidades. Os primeiros casos que nós tivemos em Londrina foram de pacientes graves, foi de pacientes mais jovens, né? Que foi o que desesperou todo mundo lá no começo, que a gente ficou bem preocupado, porque realmente eram pessoas que não tinham comorbidades e que estavam ficando graves, da mesma forma que estão ficando agora, nesse novo momento que a gente está passando, nessa onda que nem sei mais se é terceira, quarta, quinta, sexta, mas a onda que nós estamos passando nesse momento. Então, o que acontece? A Blenda já falou muito bem a respeito, né, da fisiologia pulmonar, e aí ela falou a respeito dos pneumócitos também, então nós vamos falar um pouquinho a respeito deles, tá? O nosso sistema respiratório, ele é responsável, então, pela hematose, como vocês já viram na primeira palestra. Essa hematose, ela precisa ser satisfatória, ela precisa ser eficaz. E nós precisamos lembrar que tem uma diferença de pressão, que a Blenda também falou. E precisamos lembrar que tem uma permeabilidade de membrana aí que está relacionada. Certo? Por quê? Porque o alvéolo, ele vai distender, e quando ele distende, ele entra em contato com os vasos sanguíneos, e você consegue ter, então, por meio dessa permeabilidade dessa membrana, a troca de gases e a hematose de uma maneira adequada, ok? Então, é assim que funciona um pulmão normal. O pulmão na COVID, ele é acometido de algumas formas. Por quê? Porque nós temos a ECA, né, que eu acredito que vocês lembram também, que é a enzima conversora de angiotensina 2. Essa enzima, ela é extremamente importante. Por quê? Primeiro, porque ela faz vasoconstrição, e aí a gente vai ver mais para frente em relação a isso. Segundo, que ela é o receptor que tem nos pneumócitos do tipo 2 que conecta o vírus. Então, peraí, o vírus, ele tem os spikes dele, certo? Que são aquelas pontinhas que vocês veem no coronavírus. E é por meio dessas spikes que ele vai entrar em contato com a célula do hospedeiro e precisa adentrar essa célula. Precisa de um receptor. É um mecanismo chave-fechadura. Tem vírus, por exemplo, existem estudos, né, que inclusive estão trazendo isso, por que algumas pessoas não pegam, né, a doença. Já é um estudo muito antigo em relação ao HIV. Existem pacientes, existem indivíduos que podem entrar em contato com HIV quantas vezes ele quiser na vida dele, quantas vezes ele quiser. E ele não vai adquirir a doença, né? O vírus não consegue entrar.
o vírus não consegue entrar nos linfócitos, que no caso são as células alvo aí do vírus HIV, e não conseguindo entrar nesse linfócito, não consegue desenvolver a doença, tá? Então, para o coronavírus, essa enzima ECA é o receptor que ele precisa. Então, o que acontece? Os pneumócitos do tipo 2 são aqueles que produzem ECA. Os pneumócitos do tipo 1 produzem surfactante, e pneumócitos do tipo 2 produzem ECA. É ali, nessa mucosa, que então o vírus vai conseguir entrar. Natália, mas tem ECA expressa em outros tipos de célula. Tem. Por isso que eles imaginam, isso aí ainda estão em estudos, que tem outras complicações sistêmicas, tá, relacionadas à COVID. Por quê? Porque o vírus ele precisa exatamente dessa enzima para conseguir entrar. Ok, conseguiu entrar, ele vai gerar uma cascata inflamatória. Então, ele vai liberar citocina, e aí, a partir desse momento, vai fazer uma cascata inflamatória importante. Essa cascata inflamatória é que é a questão, tá? Que é o ponto. Por quê? Porque você vai ter ali um aumento da cascata inflamatória, você vai ter um alvéolo que vai estar inflamado, e esse alvéolo inflamado, ele pode, inclusive, fazer fibrose. É um alvéolo que não vai conseguir expandir o suficiente, e é um alvéolo que também vai ter dificuldade na hematose, na permeabilidade. Então, essa permeabilidade da membrana, ela vai diminuir. Células inflamadas, elas ficam inchadinhas e você diminui o espaço que precisa ter entre as células para que aconteça isso. Então, é muito importante entender isso. ECA, principalmente, então, que é a enzima, que é o receptor para o vírus conseguir entrar, e essa questão das citocinas e da resposta inflamatória exacerbada que vai acontecer nesse pulmão. Então, é um pulmão que vai ficar prejudicado por conta dessa resposta inflamatória exacerbada. Pacientes que são mais jovens, eles tendem a conseguir ter uma resposta um pouco melhor, primeiro por causa do sistema imunológico, e segundo por causa da força que ele faz. Então, a Blenda também falou a respeito do diafragma ali, dos músculos da respiração. Eles são extremamente importantes. O paciente precisa de força para conseguir expandir. Se ele não consegue expandir, a gente vai precisar ajudar, né? Então, o que nós fazemos para um paciente que está grave com Covid? Primeira coisa é que a gente vai ofertar oxigênio para ele. Né? Então, o oxigênio vai ser entregue para esse paciente e a gente vai liberar esse oxigênio. Pode ser por catéter nasal, né? Se o catéter nasal não está dando conta, a gente vai para uma máscara de alto fluxo. Se essa máscara de alto fluxo não está dando conta, se ele não está conseguindo expandir, utilizar essa musculatura acessória para fazer uma boa ventilação, a gente vai para a VNI, que eu não sei se vocês conhecem, que é uma máscara de ventilação não invasiva. Então, ela é conectada ao respirador, mas ela não é o tubo, ela é uma máscara que fica como se fosse um vácuo, assim, na pessoa, e auxilia essa pessoa também a expandir esse pulmão. Isso eu estou explicando de uma maneira bem simples, assim, tá? Mas a VNI, ela vem nesse sentido e nesse intuito. Caso, mesmo assim, a pessoa não consiga, a gente vai, então, para a ventilação mecânica, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, se o paciente não consegue, nesses mecanismos compensatórios, dar conta dessa respiração. Aqui, eu trouxe para vocês verem um exame de imagem desse artigo, que tem, então, uma imagem de tomografia bem característica da COVID. Então, provavelmente, vocês já ouviram falar a respeito do vidro fosco. Né? Então, o vidro fosco nada mais é do que uma hipercondensação ali, uma densidade aumentada dentro desse pulmão. Por quê? Justamente por aquilo que eu comentei, os alvéolos vão reagir a esse vírus com uma resposta inflamatória, e ali você vai diminuir os espaços de ar, onde era para ter ar, não vai ter ar. Então, você consegue identificar ali, nessas imagens, que elas eram para estar todas totalmente límpidas, mas não, realmente parece um vidro fosco, realmente parece um pulmão que como se estivesse dentro do carro, né, e estivesse chovendo e esse vidro estivesse embaçado. É essa imagem que a gente vê
de um paciente que está comprometido. E aí vocês já devem ter visto também assim, fulano de tal teve 50% de comprometimento, 60% de comprometimento. É através desse exame que a gente identifica, tá? Quanto por cento que foi comprometido desse pulmão. Lembrando que esse pulmão pode vir a fibrosar. E aí, locais onde nós temos fibrose podem não voltar mais ao normal, pode ser uma sequela dessa doença, tá? Então, uma porcentagem desse pulmão pode perder a funcionalidade. Ok, então, não resolveu, tentamos oxigenoterapia, tentamos a máscara de alto fluxo, tentamos a VNI, não conseguimos. Esse paciente vai, então, ter que ser entubado. Para quê, gente? Por 2 motivos. Primeiro, porque não está conseguindo oxigenar, então a gente não está oxigenando nem o pulmão, e o pulmão não está conseguindo fazer, então, essa entrega do oxigênio para os tecidos. Nós precisamos que esse oxigênio chegue nos tecidos, precisamos que esse oxigênio chegue nos órgãos, tá? Então, essa é uma coisa. E a segunda é que o paciente fica cansado, oficialmente, porque ele precisa fazer muita força. E para ele fazer força é difícil. Você fazer força por 1 hora, 2 horas é uma coisa. Você fazer força por dias para conseguir respirar, gente, é tão tranquilo respirar, né? Respira fundo aí. Olha só, né? Para a gente é tão normal, mas para o paciente que está acometido pela doença, é muito difícil essa respiração acontecer. Então, ele faz muita força, ele faz muito esforço, e a gente precisa poupar a energia desse indivíduo, né? Para que ele possa combater a infecção. Parece que não, mas para o paciente dispneico que está com dificuldade para respirar, o respirar gasta muita energia. Uma energia que ele podia estar utilizando em outras situações. Então, aí a gente vai para a ventilação mecânica também nesses sentidos. Gente, isso também eu estou dando uma pincelada, tá? Não são as únicas indicações, mas só para vocês conseguirem entender. Então, primeiro, quando a gente não tem uma oxigenação suficiente. Segundo, quando esse paciente está cansado. Quanto tempo leva para esse paciente ficar cansado? Depende do paciente, depende do grau de acometimento. Por isso que é uma doença tão ingrata, assim, tão triste, né? Por isso que a gente sempre que dá plantão em setor Covid, a gente volta para casa desolado, assim, porque tem pacientes que evoluem devagar, que você consegue tentar outras medidas, que você consegue, né, postergar essa intubação, e tem pacientes que não, tem paciente que chega para você 11 da manhã andando, e 4 horas da tarde você precisa partir para a intubação. Então, é muito individual isso, e pode ser devagar, mas pode ser muito rápido, pode ser uma evolução muito rápida. Isso que é muito triste na doença, né? Às vezes, até os familiares ficam chateados, né? Falam, mas eu vim aqui ontem e falaram que estava tudo bem. Em 24 horas na Covid pode acontecer muita coisa mesmo. Então, por que a gente evita, né, a intubação, assim? Por que a gente vai tentando postergar até quando a gente consegue? Porque a intubação, ela é um fator de risco, né? Então, o paciente intubado, ele precisa de altas doses de sedação. Então, é um paciente que o rim e o fígado vão precisar trabalhar muito mais para poder metabolizar toda essa medicação. Ele vai precisar não só de sedação, mas medicação para dor. Ele vai precisar, o rim e o fígado, então, podem ter algum acometimento. Ele pode ter, então, uma insuficiência renal aguda, né? Isso pode acontecer. É um paciente que está suscetível a infecções. Se eu engasgo aqui, né? Então, se a minha saliva vai parar no trato respiratório, eu vou tossir para tentar expelir isso. O paciente intubado, o paciente sedado, ele não consegue entender isso. Então, se você tem uma pressão do cuff, por exemplo, que não está adequada, você tem ali bactérias indo diretamente para o trato respiratório dele. Então, é um paciente que está suscetível a infecções, é um paciente mais delicado, né, que exige mais cuidado e que o corpo dele vai precisar cuidar de outras coisas, né? O paciente que está tentando respirar gasta muita energia tentando respirar. E o paciente intubado acaba precisando gastar energia com outras coisas, mas pelo menos da respiração a gente garante
que vai dar tudo certo, que então nós vamos conseguir fazer essa expansão que ele não estava conseguindo fazer sozinho, o ventilador consegue fazer isso, né? Colocar uma pressão de oxigênio mais elevada e fazer com que esse paciente melhore. E aí depois a gente, né, se tudo der certo, voltando, estubando e voltando à área ambiente, tá? Então, a ventilação mecânica no paciente vem nesse sentido. Uma outra situação que acontece, né, por causa dessa resposta inflamatória exacerbada, é um aumento da permeabilidade capilar disseminada, que vai gerar um edema. Então, tanto a resposta inflamatória exacerbada faz isso, como ECA, que eu falei que a gente ia voltar a falar dela. Então, além dela ser uma enzima que se liga ao spike do vírus para adentrar dentro dos pneumócitos, a ECA, ela é muito importante para fazer vasoconstrição, ela está ligada ali ao sistema renina-angiotensina-aldosterona, e ela faz essa vasoconstrição. Quando você não tem ECA, porque a ECA que foi criada lá nos pneumócitos está sendo neutralizada pelo vírus, tá? Então, você não tem muito dela circulante por aí. E aí, isso vai gerar uma permeabilidade capilar aumentada. O sangue, o líquido, né? Não necessariamente o sangue, mas o líquido que era para estar dentro do vaso sanguíneo vai para o lado de fora e o paciente fica edemaciado. Ah, mas qual é o problema dele edemaciar? O primeiro é o edema como um todo, mas a gente tem uma outra questão muito importante. Se o líquido era para estar dentro do vaso sanguíneo e está fora, o que está correndo dentro do vaso sanguíneo? Nada. Está faltando líquido ali dentro daquele vaso sanguíneo. Se falta líquido, esse paciente não consegue manter a PA, a pressão arterial. Então, é um paciente que a pressão arterial dele cai. E a pressão caindo, a gente precisa entrar com outras medicações. Então, olha só como é uma bola de neve, né? Então, teve a pressão arterial caindo. Pressão arterial caiu, a gente vai precisar entrar com volume e ele vai ficando cada vez mais edemaciado, porque esse volume não fica dentro do vaso. E a gente vai precisar entrar com droga vasoativa, já que essa ECA não está fazendo o papel dela. Então, é por isso que nós temos tanta dificuldade na COVID, porque justamente a enzima que ela se liga é uma enzima muito importante. Além dos riscos de eventos trombóticos. Então, esse estado como que eu vou explicar? Esse estado que nós temos de uma cascata inflamatória, né, e de uma hiperinflamação sistêmica, vai levar a uma hipercoagulabilidade também. Então, esse paciente pode formar trombos e pode formar êmbolos e pode ter, então, riscos de eventos trombóticos, tanto durante a COVID como depois. Você também já deve ter ouvido falar a respeito de alguém que pegou COVID e aí depois acabou tendo algum efeito desse, né? Então, eu conheço casos de pessoas fora do hospital, assim, que, né, depois infartaram, pós-Covid, assim, 1 mês depois, 2 meses depois. Então, isso está acontecendo. Pacientes que estavam super bem, evoluindo super bem, estava para estubar, para a gente conseguir trazer ele de volta e faz uma TEP. Então, isso tem acontecido e está relacionado com esse risco de evento trombótico, sim, pela COVID. Então, a gente tem, por exemplo, a trombose venosa profunda, que pode acontecer, que normalmente vai estar aí nos membros, tá? Mas pode ter um infarto agudo do miocárdio por causa desses coágulos. O paciente pode fazer uma embolia pulmonar por causa desses coágulos e aí perde a função daquele pulmão e normalmente não volta, né? É bem sério. E pode ter um acidente vascular encefálico isquêmico. Então, ele pode fazer um AVE, um AVC. Por quê? Porque o AVC isquêmico justamente é isso, né? Então, você tem os vasos do cérebro e aí o coágulo para ali, ele vem normalmente lá de baixo, para em algum lugar, entope, né, aquele local e a partir dali não passa mais sangue. Falta sangue, fez um AVE.
tá bom? Pode falar, Camila. Natália, eu queria saber, assim, esse risco de trombose, né? Eu ouvi em alguns locais que ele pode permanecer elevado mesmo após, digamos, a alta hospitalar, né? Até quanto tempo depois esse risco permanece elevado? Até quanto tempo após, por exemplo, uma alta ou passou o período de infecção, né? A pessoa não está transmitindo mais, que ela pode ficar com esse tipo de risco elevado. Pode chegar a meses, Camila, mas a gente não tem ainda uma resposta específica, porque os estudos ainda estão em andamento. Esses pacientes está acontecendo isso agora, então está acontecendo, por exemplo, 6 meses depois, 2 meses depois, 1 mês depois, e aí eles estão estudando para verificar até onde é causalidade, até onde está relacionado ao vírus, ou essa pessoa ia infartar mesmo, né? E aí acabou acontecendo. Então, essa resposta específica de quanto tempo a gente ainda não tem. Sim, entendi. E eu tinha visto, mas faz tempo já, um estudo falando do acidente vascular cefálico como primeiro sintoma em pacientes jovens. Você sabe falar assim da sua experiência, com que frequência você tem visto isso? Tem sido raro? Porque assim eu tinha visto em esse estudo, né, direcionado para pessoas jovens sem pessoas que não tinham nada, né? Nenhum problema, pelo menos não conhecido. Eu nunca peguei na prática, nenhuma vez, de pacientes jovens, assim, que vieram por causa do AVE, né? E aí descobriu que era Covid. Ah, sim. E dos que estavam, por exemplo, em casos já internados, teve muitos que desenvolveu o AVE depois Teve. de um tempo. AVE teve, embolia pulmonar teve, infarto teve também. Entendi. Teve Nossa. também. Inclusive, teve uma paciente específica que estava super bem, levantou para ir ao banheiro e caiu lá mesmo. Foi uma embolia pulmonar e não teve o que fazer. Entendi. Não que pessoas com comorbidades possam ter, né? Mas é só essa questão do estranhamento mesmo, assim, pelo menos eu estranhei quando eu vi assim, né? Tipo, nossa, a pessoa não tinha nada, né? O estranhamento, assim, né, disso. Sim, de ser o E, primeiro. e assim, em relação ao pós-Covid também, tem algumas pessoas, né, que fazem o acompanhamento e seguem tomando, né, trombolíticos, etc. Você acredita que isso pode ser benéfico? Há controvérsias, Uhum, porque é necessário que seja feito um acompanhamento, sabe, Camila? Até dos exames, que é o dedímero, eu ia falar logo em seguida, que é um dos exames que vai mostrar para gente, que vai dar para gente um prognóstico a respeito desse paciente e do risco que ele tem, do risco de evento trombótico que ele tem. Então, precisa ser acompanhado para verificar se tem necessidade. Por quê? Porque vamos supor que o paciente sai da Covid e vai embora tomando um trombolítico e pega dengue, por exemplo. Ele vai fazer uma dengue hemorrágica. uhum. E aí ele não morreu de Covid, mas ele vai morrer de dengue. Os efeitos, né, então precisam ser bem avaliados e bem verificados. Esse dedímero, ele é bem importante, porque ele é um exame que mostra qual o prognóstico e o risco desse paciente ter. Então, o máximo dele é 500. Eu já vi paciente chegar a 10 mil. Então, se o paciente chegou a 10 mil, é porque o risco dele ter esse evento é muito grande. Quais são os riscos que a gente tem, por exemplo? Vai passar uma tráqueo. O paciente está entubado, vai sair do tubo e vai para a tráqueo. Depois de um tempo de tubo, a gente não mantém mais, né? A gente troca pela tráqueo. Na tráqueo, você tem que, 24 horas antes, suspender qualquer antitrombótico. Tá? Então, aí, o que acontece? Você pode ter um efeito aí
nesse período. Então, é bem delicado, assim, tudo precisa ser bem levado em consideração o paciente como um todo, tanto o prognóstico dele, como a parte pulmonar, a parte cardiovascular, os exames laboratoriais precisam ser feitos todo dia. Então, a gente colhe hemograma desse paciente todo dia. O dedímero não dá para colher porque é um exame que é mais caro, mais difícil da gente conseguir. Mas as plaquetas a gente colhe todo dia para ver como é que está essa função dele, para garantir que você vai ter uma tomada de decisão assertiva. E para o pós-Covid é a mesma coisa. O problema é o quê, Camila? As pessoas estão saindo do hospital e, entendeu? Vivendo a vida e não volta. Não faz um exame de acompanhamento, né? Não faz nada. Então, essa questão de infartar pós-Covid aconteceu na minha família, né? De uma pessoa da nossa família que ficou grave, ficou na UTI, conseguiu sair, sabe? Para a glória de Deus, foi assim, uma situação bem delicada mesmo. Saiu e aí começou a fazer acompanhamento com o cardio e com o pneu, né? Nesses acompanhamentos, viu que tinha alguma coisa estranha. Foi fazer uma angioplastia e infartou na mesa. Mas se não tivesse procurado atendimento, se não tivesse feito um acompanhamento posterior, um acompanhamento pós-Covid, esse infarto ia ser em casa. Sim, sim. Então, precisa de um acompanhamento, assim, bem de perto, bem específico desses pacientes pós-Covid. A gente tem no H1 ambulatório pós-Covid, inclusive, acho que vocês sabem, né? Uhum, sim. Ah, entendi. E assim, por exemplo, no ambulatório, seria ele está mais reservado para pacientes pós-Covid que ficaram internados no HU, ou eles podem ser encaminhados de outros serviços também? Então, a prioridade é para pacientes que estavam no HU. Ah, sim, certo. Obrigada, Natália. Eu vou deixar agora para a pergunta do Murilo. Deixa eu ver aqui a pergunta do Murilo. Opa! Cadê? Estou em duas telas aqui. Tempestade de citocina. Existem estudos que expliquem por que ocorrem em alguns pacientes e em outros não? Murilo, também não temos resposta para isso ainda. Da mesma forma como a gente não tem resposta para quem pega e quem não pega, né? Tem pessoas que não pegam. Tipo eu, né? Até hoje eu não entendo como é que isso aconteceu. Porque quando você tá... Primeiro que meu esposo pegou, eu fiquei os 15 dias com ele aqui. Não usei máscara porque, na minha cabeça, eu passei para ele, né? Que eu tava fazendo plantão no hospital, então a gente ficou junto o tempo todo, não desenvolvi sintoma. No hospital, por mais que você tente, sabe? Você tenta o máximo, mas o vírus tá ali, né? Então é muito complicado. Você tá com o avental. Aí alguém pergunta, alguém pede, fala, você carimba alguma tal coisa para mim? Carimbo. Aí você bota a mão lá por dentro do avental, pega no seu bolso o carimbo, usa, devolve. Ai, enfermeira vai passar plantão. Pega o telefone, entendeu? Do setor, coloca aqui no ouvido. Então, a gente está muito suscetível ali. E realmente também não tive contato. Pode falar, Murilo. Eu acho engraçado desse negócio de pegar e não pegar, porque na minha família eu tive Covid, o meu pai teve Covid e minha irmã teve Covid. Minha mãe, que mora, a gente mora junto todo mundo, dorme na mesma cama com meu pai, eu falava direto com minha mãe, ela não pegou. Eu não sei se realmente ela teve sorte de não ter pego ou se tem alguma coisa que no organismo dela que o vírus não consegue atacar. Então até hoje para mim é um mistério, a gente não sabe como minha mãe não pegou. Tem uma influência genética que eles estão estudando. Entendi. E outra coisa que eu até hoje não consigo entender é essa tempestade de citocina, sabe? Por que acontece em alguns pacientes e outros não? Porque é estranho, porque eu sempre pensei assim, será que é por causa da idade? Será que é por causa de alguns fatores, sei lá, hipertensão, diabetes, essa série de fatores? Só que aí eu fico vendo os casos de pacientes que têm esses problemas que não acontece nada, e pacientes saudáveis que acabam na UTI e acabam falecendo. Eu fico, gente, que é isso? Será que existe algum fator, afinal, no sistema imunológico que faz aumentar? Eu fico pensando. É isso mesmo. Eles estão... A gente está ainda, né?
como eu falei, é um vírus novo, então a gente ainda está engatinhando para descobrir algumas coisas. Do HIV, por exemplo, a gente já tem aí muitas décadas e tem coisa que a gente ainda não sabe, mesmo assim é muito estudado. Mas se você parar para pensar, até em famílias, sabe? Tem família que todo mundo fica grave. E tem família que todo mundo pega e fica bem. Vocês já perceberam isso? Então, tem algumas situações ainda, alguns outros receptores que eles ainda vão estudar, ainda vão descobrir bastante coisa. A questão é essa, o problema é esse. Enquanto a gente não sabe, estamos todos suscetíveis, né? Com certeza. Obrigado. Nada. Então, gente, se vocês verem esse exame de dímero, vocês lembrem de mim, tá? Então, é um exame de prognóstico mesmo. Ele ajuda bastante a gente a ver se esse paciente está com algum risco para poder adequar a dose, né? Porque a dose do anticoagulante, a gente tem a dose profilática e tem a dose de tratamento. Então, isso também é importante a gente falar. Então, tem paciente que vai usar a dose profilática e, de acordo com o dedímero, essa dose pode ser alterada para uma dose de tratamento ou ela mantém na dose profilática. Mas o dedímero é ótimo, ajuda bastante a gente a ter uma ideia do cenário futuro, né? Porque o dedímero, ele nada mais é do que os fragmentos de um trombo que foi desfeito. Então, ele mostra oficialmente se você tinha um trombo ali, se você tinha uma reação ali de hipercoagulabilidade. Tá, vamos seguir que eu acho que eu já passei do meu horário. O controle, então, principalmente o uso de máscaras, que a gente sabe que pessoas que usam máscaras, mesmo que tenham contato com o vírus, vão ter uma carga viral menor, então a reação inflamatória vai ser menor, você automaticamente vai ter aí menos sintomas, ou vai ter sintomas mais brandos, né? Existem alguns estudos que estão mostrando isso também. E a vacina. Então, aqui no Brasil, nós estamos, né, indo muito bem. Nós já temos, vamos tentar olhar pelo lado positivo, a gente já tem aí 192 milhões, 965.427 doses aplicadas. Esse dado é de hoje, do vacinômetro do Ministério da Saúde, né? Então, primeira dose, 130 milhões, de segunda dose, 62 milhões, então somos em 190 milhões. Vamos pensar aí que a gente já está quase no 30% de todo mundo com as duas doses, e 1.463.206, né? Nós temos diminuído bastante o número de óbitos também, então a gente chegou uma época aí, uns meses atrás, que nós estávamos com 3 mil mortes ao dia, hoje a média está entre 300 e 400, ainda não é o ideal, mas, né, já estamos melhorando, então a gente sempre tem que pensar na luz no fim do túnel, né? Sempre tem que pensar que vai dar certo, que a gente vai conseguir passar por isso, que nós, como sociedade, vamos passar por isso e vamos sair mais fortes disso, que nós vamos sair diferentes, vamos sair mais empáticos, que eu acredito que todos nós temos muito a aprender com essa pandemia. Em relação à vacina, só queria comentar que, assim, aqui a gente tem, né, algumas pessoas que são, né, anti-vacina e tudo, mas nós ainda estamos bem, assim, né, tem alguns países que as pessoas oficialmente estão se negando, né, isso tem acontecido no hemisfério norte, lá na América do Norte tem acontecido, eu sigo algumas pessoas nas redes sociais, que o negócio lá tá complicado, os casos estão aumentando de novo, e as pessoas não querem tomar vacina, né? As pessoas falam disso com muito cuidado, porque existe, se você toma, você automaticamente as pessoas te julgam de uma outra forma, e então assim é bem complexo. Então, tentar incentivar as pessoas, apesar de nós estarmos em um panorama aqui muito melhor de aceitação à vacina, tentar incentivar as pessoas em relação à vacinação, que eu acredito que nós vamos enxergar, gente, essa luz no fim do túnel. Já deu uma melhorada boa. Para quem está na linha de frente, foi muito desgastante, foi muito difícil, foram casos de milagres que a gente viu, né? Casos de pessoas que a gente jamais imaginou que iam sair, saíram, mas tiveram casos muito, por isso que eu falo que é uma doença muito ingrata, casos muito tristes, né? De pessoas que pioraram com muita rapidez e acabaram indo a óbito, mas nós vamos sempre pensar pelo lado bom, vamos sempre tentar ter esperança, né? De um mundo melhor aí pós-pandemia, tá?
O meu e-mail está aqui. Se vocês se interessarem pelo projeto, se vocês tiverem alguma outra dúvida em específico, ou tiver alguma dúvida aqui também agora pode falar, mas se tiver depois no privado pode mandar por e-mail, tá bom? Natália, muito obrigada pela sua palestra. Foi perfeita, assim como a da Blenda. Muito obrigada, a gente agradece de coração. E queria saber se mais alguém quer perguntar alguma coisa, gente. Se alguém quiser perguntar, fique à vontade. Quiser abrir o microfone, quiser mandar no chat. Eu tenho uma pergunta, eu vou começar aqui, tá, gente? Qual coisa vocês vão mandando aí também. Natália, então, eu tenho uma dúvida assim. Existe alguma relação entre, por exemplo, você falou sobre a dosagem do dímero D, né? E o risco de trombose. Existe alguma relação entre idade e isso ou não? Tem também, sabe por quê, Camila? Os idosos, eles vão perdendo a elasticidade de tudo, né? Não só da pele, o turgor ali. Então, os vasos sanguíneos já são um pouco mais prejudicados. Conforme vai aumentando, a gente vai tendo. E em relação às crianças, elas têm menor liberação de ECA, né, daquela enzima. Então, existe uma teoria de que crianças ficam graves com menos frequência, além de por causa do sistema imunológico delas, mas além disso, por conta dessa eliminação menor de ECA. Então, entra menos vírus, a carga viral que elas absorvem é menor. Então, dependendo da idade, você vai ter sim essas alterações. Entendi. E assim, você tinha falado da unidade de medida do dímero D, eu já vi dessa forma que você falou em 500. Você falou, já vi, o normal é até 500 e até, mas eu já vi 10.000. Mas eu tinha visto em unidades também, não lembro exatamente o nome, mas era tipo 0,5 e 1,0. É a mesma coisa? Depende do laboratório? Como que vocês interpretam isso? Depende do laboratório. Aí você sempre tem que olhar o valor de referência que eles usam. Uhum. E sempre comparar com ele o tanto de vezes que tá a mais ou a menos. Entendi, mas não tem importância isso, é só Não. tipo, tanto faz. Isso, aí sempre tem que olhar. Até tem outros exames também, né? TGO, TGP, dependendo do laboratório que você pega, às vezes do hospital que você trabalha, vão ser unidades de medidas diferentes, né? Valores de referência. Aí você sempre verifica, sempre faz a porcentagem de quanto aquilo tá maior, então numa porcentagem ou numa proporção maior, o tanto que tá maior ou não. Entendi. E então, assim, muito obrigada, Natália, agradeço imensamente mais uma vez. E, gente, alguém mais? Bom, gente, então eu tenho mais uma pergunta. Camila, pode mandar. No começo, assim, faz tempo já, assim, estava vendo alguns estudos no Clinical Trials a respeito de anticorpos monoclonais, esses tratamentos para a COVID. Da sua perspectiva, da sua experiência, assim, como que você está vendo isso? Você está vendo avanços? Você está vendo como que você está vendo esse cenário da farmacoterapia? Então, Camila, essa informação eu também não tenho, porque a gente não chegou a usar, pelo menos enquanto eu estava lá, não. Eu não sei se agora está utilizando, mas saiu uma nota que eu estava vendo hoje na Sociedade Brasileira de Infecto e na Sociedade Brasileira de Pneumo, saiu nas duas, junto com a Associação Médica Brasileira, que eles dão o parecer de acordo com tudo que está vindo para tratamento de Covid leve. Então, eu cheguei a abrir a de cloroquina, a de ivermectina, a de dexametasona, mas a de monoclonal eu não cheguei a abrir. Depois eu posso te mandar o link e eu posso dar uma verificada. Mas se eles estão nessa última, se eles chegaram a recomendar. Mas eles fizeram um para cada uma
das alternativas de tratamento que o pessoal estava tentando, e aí tanto anticoagulante prévio, né, como a ivermectina e a cloroquina, realmente a última também mostra que não há benefício. Eu posso achar o link depois, deve estar aqui aberto aqui, e aí eu te mando. Entendi. E daí tem uma nota só sobre os monoclonais. Ai, certo. Porque quando eu vi, assim, eu fiquei pensando, assim, claro que eu não sou ninguém para questionar, né? Mas eu fiquei pensando, assim, a questão do custo-benefício, porque eu fiquei assim, tá tanta gente doente e o preço, né, dos anticorpos monoclonais, eu fiquei, assim, até que ponto isso seria viável. Assim, eu falo para a população em massa, assim, né, para uso eu fiquei assim com essa curiosidade, assim, não que eu seja alguém para questionar, sabe? Só foi uma coisa que eu fiquei pensando que eu não entendi muito bem, assim, como é que estava esse cenário, sabe? Mas tem que pensar em custo mesmo, né? A COVID é uma patologia cara, porque você, por exemplo, né, tem um paciente que ele não vai ficar pouco tempo hospitalizado. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Inclusive, hoje tem uma linha de pesquisa de custo que está assim, em evidência, porque a gente precisa verificar isso. Então, quanto custa um paciente que infarta? Quanto custa um paciente com COVID? Né? Quanto custa um paciente que tem uma insuficiência respiratória por algum outro motivo e que vai ficar numa unidade de terapia intensiva aí 4 dias, 5 dias? Enquanto o paciente de COVID, a média de tubo é de 2 a 3 semanas, né? Só a média de tubo. Fora depois, toda a recuperação. Então, é um paciente que fica meses. Quanto que esse paciente custa, né? Para o hospital, para os órgãos governamentais, como é que funciona isso? As pessoas falam muito a respeito de vaga de UTI, né? Ah, porque não tem vaga de UTI, porque vaga de UTI é muito complexo você criar uma vaga de UTI. As pessoas acham que é muito fácil, mas não é. Então, enquanto em um setor você tem, por exemplo, um enfermeiro para cada 10 pacientes e você consegue ter um técnico de enfermagem para cada 6, na UTI você vai ter um enfermeiro para cada 5 pacientes e um técnico para cada 2. Você precisa de um fisioterapeuta respiratório, você precisa das drogas vasoativas. Tudo é caro. Então, manter o paciente em ventilação mecânica é caro. Aí esse paciente vai desenvolver uma pneumonia, por exemplo. Tem dose de antibiótico que custa 5, 6 mil reais por dia. Por dia, só o antibiótico. Então, é muito complexo tudo que envolve. Não é só criar um leito de UTI, só colocar lá e falar, agora aqui é uma UTI. Né? O paciente de UTI, o paciente grave, ele é um paciente que demanda muito mais. Tanto de atenção, como de cuidado, como da parte de custo também. Sim, essa questão das vagas de UTI é muito complicado, né? Explicar, às vezes, para as pessoas, porque um tempo atrás estava conversando com uma pessoa, assim, né? E ela estava questionando, se fez farmácia e tal, não sei o quê. Mas, mas agora tá com mais vaga de UTI, abriu mais vaga de UTI lá, não sei o quê. A pessoa falou, realmente, tinha aberto mesmo, eu não estava acompanhando quanto, porque eu não assisto tanto jornal assim, né? Aí eu fiquei, tá, mas não é porque abriu que você pode ir para UTI. Não é porque abriu que é para você. Que a gente já vai ocupar, né? Não. Então, tipo assim, vamos Deus evitar prevenir a contaminação, né? E não falar, abriu vaga de UTI, qualquer coisa a gente vai para UTI. Assim, é complicado você ir para UTI. É complicado. Então, porque é aquilo que eu falei, o paciente grave, ele fica suscetível a muitos outros riscos. Sim. Então, às vezes, se recupera da COVID, mas não de uma bactéria multiresistente, por exemplo. Ou Sim. não de uma insuficiência renal e hepática. Sim. É delicado. E assim, o Murilo aqui, ó. O pai dele foi para UTI, né? Seu pai teve Covid acho que 2 vezes, né, Murilo? E lá, o pai do Murilo teve 2 vezes e ele foi o pior momento da vida dele. E eu imagino
eu acredito, porque então acho que é muito difícil esse trabalho de formiguinha de conscientizar as pessoas, assim, do tipo, beleza, tem vaga de UTI disponível, mas vamos fazer de tudo para a gente não precisar usar essas vagas, porque a gente tá bem, sabe? Não precisar usar por causa de dinheiro, por causa de nada, não precisar usar para a gente ficar bem, para não Sim. precisar passar isso. Porque eu também estou imaginando os danos psicológicos também depois, né? Sim, danos psicológicos de todo mundo, né? Dos profissionais. O paciente no hospital, ele já fica vulnerável. O paciente na UTI fica muito mais vulnerável, né? A minha avó, eu lembro até hoje, o dia que ela foi para UTI coronariana, mas ela estava bem, ela precisava fazer um procedimento e internaram ela direto na UTI. E aí ela até era um hospital, né, privado, e ela tem plano de saúde, aí ela chamou a pessoa e falou assim, viu, licença, o meu plano é para ficar 2 pessoas por quarto. Será que me colocaram no lugar certo, né? Porque ela viu que ela estava num salão cheio de gente, e aí a pessoa, que eu não sei qual profissional que era, respondeu para ela, não, é que a senhora está na UTI. Gente, ela começou a arrancar tudo, ela começou a querer arrancar acesso, a querer ir embora, e a minha avó, uma senhorinha super tranquila, mas olha só, a palavra UTI, né, já traz uma conotação de morte, uma conotação de gravidade, uma conotação muito difícil. Então, o paciente na UTI ele já fica mais frágil, ele já, né, já está fragilizado. Aí ele não tem nada para fazer. Então, ele fica 24 horas ouvindo os barulhos dos apitos, né? É o dia inteiro, não tem uma distração, não tem nada. Imagina como que fica a cabeça dessa pessoa 24 horas ali, só ouvindo aquilo, às vezes vendo alguém parar na sua frente, às vezes vendo aquela correria, parou, e aquele monte de gente correndo, indo atrás, então é muito delicado. Acredito que a pandemia como um todo, para todo mundo, vai levar aí a algumas consequências que a gente vai ter que lidar em relação à parte emocional da população geral. Sim, sim. Acho que a melhor coisa, para finalizar, assim, acho que a melhor coisa ainda é a prevenção, né? Com certeza. Usar as máscaras, usar tudo que puder pra gente. Eu falei ficar bem, né? Vamos ficar bem no sentido, vamos nos prevenir, né? Já até porque ninguém quer ficar mal, mas assim, vamos nos prevenir, né? Usar as máscaras, evitar aglomeração, pra gente não precisar usar as vagas de UTI. Mas, Natália, muito obrigada. Nem tenho palavras para agradecer você, agradecer a Blenda, agradecer vocês. Muito obrigada de coração. E se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, acho que agora acabou. Vou encerrar a gravação, tá bom, pessoal?